O Livro dos Espíritos, denominado de O Livro dos Espíritos, nele, Allan Kardec, na questão número 604, deixa muito clara a seguinte informação, que as palavras que ele trouxe sobre os animais na codificação foram apenas as primeiras palavras, porque nós não tínhamos a capacidade intelectual de assimilarmos mais do que aquilo que ele trazia naquela oportunidade sobre os animais. Não à toa, ele deixa claro em sua doutrina de que foi dada a primeira palavra e jamais será dita a última. O que quer dizer isso? Que há 150 anos aproximadamente foram ditas as primeiras palavras sobre diversos assuntos, inclusive sobre os animais. E que, dado o progresso da humanidade, palavras outras, ensinamentos outros chegarão a nós por intermédio de outras pessoas, de outras consciências que canalizarão as informações que aqui no universo já estão e que chegarão por sua fala até nós. Por isso que vários médios conhecidos por canalizadores nos Estados Unidos têm recebido diversas informações sobre os animais. O Papa Francisco, em maio de 2015, fez circular no planeta Terra a encíclica Louvado Seja. Essa encíclica Louvado Seja, ela é destinada exclusivamente ao meio ambiente. E o Papa Francisco deixa muito clara a seguinte anotação, que as palavras que irão ser utilizadas naquela encíclica, elas têm cunho exclusivamente científico e versam sobre o meio ambiente e, conseguintemente, sobre os humanos, sobre os animais, sobre as plantas, sobre as águas. E ele traz palavras que instigam nós, humanos, a cuidarmos mais da casa comum, como assim ele chama o planeta Terra. A força dessa encíclica, invocando, conclamando, chamando a população terrena a cuidar da casa comum, a cuidar de seus animais, a cuidar das águas, das plantas e de si próprio, foi tamanha que gerou as duas próximas campanhas da fraternidade, a de 2016 e a de 2017, voltadas para o meio ambiente. É dentro desse norte trazido por Allan Kardec, é dentro desse norte trazido pelo Papa Francisco que nós iremos conversar sobre a consciência espírita e o respeito aos animais. Pois bem, a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Republicana, que data de 30 anos já, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, trouxe logo no artigo inaugural um dos pilares de nosso Estado brasileiro, qual seja a dignidade da pessoa humana. Então, toda a nossa Constituição, ela é pautada na dignidade da pessoa humana. Isso quer dizer que todo o raciocínio posto pelo legislador constituinte, que fez a Constituição, norteia-se por fazer valer essa mesma dignidade. Então ele pensou que para que tenhamos uma vida digna, dentre outros direitos que foram postos, que foram escritos, que foram positivados neste texto mor de um Estado de Direito escrito, ele pensou que uma ambiência equilibrada, livre de intempéries promovidas por humanos,
seria necessária para que tivéssemos essa vida digna, para que essa vida digna fosse garantida. Por isso que o artigo 225 desse texto republicano traz o regime jurídico relativo ao meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E o artigo 225 disse mais, que para que esse equilíbrio se perpetue no tempo e no espaço, fica vedada, fica proibida a crueldade em face de quaisquer animais. Então não sei o quem diz. É uma determinação em nível constitucional proibindo a crueldade em face de quaisquer animais. Então, juridicamente falando, os nossos animais, eles têm essa salvaguarda, eles têm essa proteção de tamanha monta, pois localizada na Constituição. E outras leis infraconstitucionais também trazem aqui e ali algumas determinações protetivas animalistas. É o caso, ilustrativamente falando, do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, que proíbe os maus tratos a animais. Então, os animais não podem ser maltratados porque esse artigo 32 estabelece que, em assim ocorrendo, evidenciar-se-á o crime de maus tratos. Então, assim, em breves linhas, em breves palavras, esse é o amparo jurídico animalista que busca fazer com que esses animais que fazem parte do meio ambiente sejam protegidos para que nós, humanos, tenhamos uma vida digna. Vejam que o parâmetro utilizado pelo legislador foi um parâmetro antropocêntrico. Não foi um parâmetro biocêntrico. Foi um parâmetro antropocêntrico no sentido de que nós devemos preservar a ambiência, nós devemos preservar os animais para que nós próprios, humanos, possamos ter uma vida digna. Mas raciocínios, entendimentos têm nos mostrado a partir do que a ciência tem nos dito que a proteção animal ela deve existir independentemente de essa proteção ofertar, garantir a sobrevivência dos humanos. Por quê? Porque esses animais, cientificamente comprovado, e agora eu já entro no aspecto científico, cientificamente comprovado, esses animais são seres sencientes. E o que é ser senciente? Um ser senciente é aquele que sente fome, que sente dor, que chora, que sente agonia, que sente tristeza, que adoece de câncer, que adoece de diabetes, que sente todas, praticamente todas as emoções que nós humanos sentimos. E, mais uma vez, vozes abalizadas do mundo científico trouxe no dia 7 de julho de 2012, durante a declaração da consciência de animais humanos e não humanos na Universidade de Cambridge, Reino Unido, quando então 26 estudiosos, composta essa equipe de neurocientistas, neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas, neurocientistas computacionais cognitivos atestaram
atestaram o grau de senciência, o grau de sensibilidade dos animais, mormente das aves e dos mamíferos, inclusive vertebrados e invertebrados, como o polvo, as aves, o papagaio acinzentado africano, principalmente, dizem esses cientistas. Então são, olha só, nessa declaração de Cambridge, que já circula no mundo científico desde julho de 2012, assinada por esses profissionais da neurociência, eles falam das aves e falam desse papagaio especialmente, dizendo do grau de consciência que eles têm. Do grau de consciência que eles têm em relação à felicidade e à tristeza, do grau de consciência que os frangos que nós comemos, as galinhas que nós comemos, têm da morte. Então, quando os animais vão morrer, quando os animais, eles estão no brete, na filinha da morte, os bois, as vacas, os frangos, eles pressentem, eles têm a consciência tal como nós humanos temos de que vamos morrer. Outros estudiosos, como Peter Singer, como Tom Regan, como Gary Francione, doutrina alienígena estrangeira, aqui entre nós, Tagore, Aaron Gordilho, dentre outros, têm desenvolvido trabalhos jurídicos científicos nessa área. E para que eles defendam a proteção e a existência do direito animal, eles necessitam desses conhecimentos biológicos, desses conhecimentos que dizem, que atestam, que testificam esse grau de senciência. Por isso que urge, não é para ontem, é para antes de ontem, Eva. Urge a necessidade de nós que temos já, e aí já ingressamos diretamente no papel do espírita, e não só do espírita, porque independe de compreensão religiosa. Independe não só do espírita, mas de qualquer ser humano. De qualquer ser humano. Nós, principalmente nós que estamos aqui nesta sala, que temos acesso, um acesso melhor e maior às informações, temos a obrigação de respeitarmos os animais. De posse desses conhecimentos, de posse de tudo isso que vem sendo veiculado pela internet, veiculado em revistas científicas, veiculado por estudiosos renomados, sobre esse grau de senciência, esse grau de sensibilidade que permeia os animais, nós temos uma responsabilidade, por assim dizer, em relação ao respeito aos animais. E eu tenho a dizer para os senhores e senhoras aqui presentes o seguinte, simples. O mesmo raio autorizador, o mesmo raio, melhor dizendo, que permitiu que nós viéssemos a habitar o planeta Terra, a mesma permissão que nos foi dada é a mesma que foi dada a todos os demais seres e a tudo que há de vida aqui na Terra. Então, quer isso dizer que para o universo não há diferença, não há graduação de importância. Não existe isso. Então, a importância da existência de uma formiga, a importância da existência de um javali, de um elefante, de uma vaca, de um gato, de um cachorro, é a mesma importância que tem da existência de Maribel,
da existência de Michele, da existência de Luciano, da existência de Francisco, da existência de todos nós. A graduação que foi dada por um humano. Sou eu, humano, que inadvertidamente escrevi, desenhei aquela escala evolutiva e eu, humano, disse, estou aqui no topo. Estou aqui no topo. Eu sou o mais evoluído de todos os seres habitantes da Terra. Mas quem foi que disse? Eu. Agora, resta-nos saber ainda o que é evolução. O que é evolução? Ou o que nós queremos assimilar acerca da acepção dessa palavra evolução. Por quê? Quando nós analisamos a vida, o dia a dia de um animal, nós não nos deparamos em nenhuma situação, em nenhuma incidência é zero, em nenhuma situação que demonstre as atrocidades que são perpetradas pelos humanos em relação a outros humanos e pelos humanos em relação a animais. Entre eles, animais, e não existe isso. Então, assim, o que é evolução? O que é ser evoluído para se prostrar no topo da pirâmide hierarquizadora dessa evolução? É uma pergunta para que a gente reflita um pouco. Como eu lhes falei no início, na abordagem, no início da fala, que segundo o que se deflui da perguntas 604 e seguintes de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nós depreendemos que aquelas palavras trazidas por ele naquele instante sobre os animais foram apenas palavras primeiras, porque nós não tínhamos graduação consciencial para entendermos o real papel dos animais aqui na Terra. Por isso que foi dito, por isso que os animais foram referidos do modo ali espousado, do modo ali escrito. E como foi dada a primeira palavra e nunca, jamais será dita a última, canalizadores vêm trazendo informações pujantes acerca dos animais, acerca do papel dos animais aqui na Terra. Canalizadores estadunidenses, canalizadores sul-africanos ou sul-africanos têm trazido as seguintes informações. Os animais que aqui estão no planeta Terra não estão em evolução. Os animais que aqui estão na Terra, eles já são seres extremamente evoluídos. As leis terrenas, as leis relativas à evolução daqui da Terra foram pensadas pelo poder superior para a evolução do humano. E os animais estão para nos auxiliar nessa evolução. Então animal nenhum está evoluindo, não está em evolução aqui na Terra. Eles já são seres evoluídos. Eles são os felinos, os caninos, os cetáceos. Cetáceos são os golfinhos, as baleias. São seres provindos da estrela Sirius A e da estrela Sirius B. A estrela Sirius A, ela habita os felinos e os caninos, que são, na verdade, um só. Essa divisão, segundo essas canalizações, é para que, dentro daquela roupagem, eles, animais, desempenhem papéis diferentes. Então, os cães, os gatos, os leões,
os tigres, eles chegaram aqui com o seguinte papel. Vamos falar, eu gosto muito de falar de gatos e de cachorros e de cães. Por quê, Eva? Porque nós somos mais próximos desses animais. E como nós somos mais próximos desses animais, nós experienciamos a energia do amor. Percebam bem. A energia do amor, que é a energia mais graciosa, que é a energia mais limpa, que é a energia mais forte, que é a energia curativa. Nós conseguimos desenvolver esse sentimento dentro de nós em relação aos gatos e os cachorros. Aí eu sempre falo de gatos e de cachorros porque por intermédio desse canal que se abre, desse canal, dessa luz de amor que toca as mentes e os corações, nós conseguimos, por esse canal que se abre, pelo amor que os humanos têm em relação aos gatos e cachorros, nós podemos nos imiscuir no mundo animal e falarmos também da vaca, do javali, do rato, da formiga, das abelhas e de tudo que há de vida animal no planeta Terra, que então, por intermédio desse canal, poderemos chegar mais perto das mentes e dos corações e nos fazermos compreender. Segundo as canalizações que têm chegado, os gatos, eles têm um papel que envolve aquilo que nós não vemos, que envolve aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas doenças que nós não vemos. E que eles, gatos, conseguem, em dado instante, reequilibrar os corpos e restabelecer em muitos instantes o equilíbrio vital daquela pessoa. Então, quando muitas vezes, e ainda essas canalizações falam que os gatos conseguem ver, ao olhar para nós, eles conseguem ver todos os nossos corpos e inclusive as doenças que acometem os nossos corpos. Nos locais onde determinada doença está instalada, ela é descolorida. Aquele ponto é descolorido. E muitas vezes os gatos chegam lá, por exemplo, quando a pessoa está com a dor na coluna ou está com um dado desequilíbrio perto do coração, o gato chega perto, se deita e ronrona, faz aquele barulhinho, liga a casa de farinha. Então, quando o gato assim chega perto e ronrona, começa a ronronar, fica paradinho ali, aquele ronronado, com aquele ronronado, ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio energético de cura naquela pessoa. Já os cachorros, eles são mais físicos, eles são mais emotivos, eles são conseguem exteriorizar mais aquelas emoções, dada a emotividade que permeia esses cães. E vejam que eles, gatos e cachorros, fazem com que nós despertemos o amor. Já os cetáceos, as baleias, os golfinhos, eles migraram da estrela Sirius B, que é uma estrela, aquosa. Então, as baleias e os golfinhos, eles têm o seguinte papel aqui na Terra. Eles ancoram, reparem só, eles ancoram a energia do amor que chega do universo. Eles recepcionam aquela energia que chega do universo, decodificam-na e transformam-na para que nós compreendamos e que chegue essa energia até nós, e transformam-na em sons que são emitidos dentro dos mares e que são espraiados por todo o planeta Terra em ondas vibracionais envolvendo o planeta, reequilibrando-o
e reharmonizando-o de maneira a que nós, enquanto ou com base nas leis que nos governam, consigamos sentir e compreender o que está a acontecer. Então, assim, os animais, quer juridicamente falando, os animais, quer cientificamente falando, os animais, quer espiritualmente falando, com essas várias informações, porque não é só de um canalizador que está no YouTube agora, por exemplo, trazendo as informações sobre os animais, essas informações, simultaneamente ou quase que simultaneamente um outro canalizador na África ou um outro canalizador na Europa está trazendo as mesmas informações, idênticas informações sobre os animais e informações dessa natureza. Então, de posse desses todos conhecimentos, nós que nos dizemos espíritas, nós que nos dizemos católicos, nós que nos dizemos seres espiritualizados, nós que nos dizemos seres evoluídos, nós temos uma obrigação para com esses animais. Nós temos a obrigação de bem cuidar desses animais. Nós temos a obrigação, já que nós conseguimos articular pensamentos, nós conseguimos articular atos, praticarmos atitudes, nós temos essa obrigação. E é dentro desse contexto que nós devemos o respeito também, Eva, não só aos animais, mas às pessoas que deles cuidam. Então, quando nós menosprezamos, quando nós desdenhamos das pessoas que cuidam dos animais, e o desdém é imenso. Eu estou nessa lida há alguns anos e percebo que o desdém é imenso, como Eva falou no início. Pessoas que vêm perguntar, mas Eva, ou mais Francisco, ou Maribel, ou Lúcia, ou enfim, por que vocês estão cuidando de animais? Tem tanta gente na rua morrendo de fome? Essas pessoas só inadvertidamente fazem um questionamento dessa natureza. Porque no momento em que elas perguntam, é porque aquelas nossas atitudes estão a incomodá-la. E por que estão nossas atitudes em relação ao cuidado com os animais estão a incomodar essas pessoas? Porque elas não fazem nada, nem pelos animais, nem por esses idosos, nem pelas crianças, nem pelos moradores de ruas, nem por ninguém, nem por ela própria. Por isso que elas tanto se incomodam quando percebem que determinadas pessoas dedicam o seu dia a dia e a sua noite à noite para os animais. Então, assim, o papel do espírita e o papel do ser humano, para além de espírita. Assim, então, independentemente de compreensão de cunho religioso, é cuidar de si, cuidar da ambiência e, consequentemente, bem cuidar dos animais. Porque, como algumas informações têm chegado também de alguns canalizadores, o derramamento de sangue dos animais, que acontece todos os dias em todo o planeta Terra, quer seja por crueldade, simples crueldade, quer seja decorrente de entretenimento com esses animais em vaquejadas, em rodeios, quer seja para alimentação. Então, o derramamento de sangue desses animais está direta e visceralmente correlacionado ao grau de violência e derramamento de sangue humano, porque tem que haver a compensação. Então, enquanto estivermos exercitando essa violência para com os animais,
essa vibração que sai desse experienciar violento animalista, por assim dizer, desembocará nas relações humanas. Por isso, a necessidade de irmos, enquanto espíritas, e ou espiritualistas, e ou católicos, e ou protestantes, e ou crentes, seres humanos, por isso, a necessidade que temos de tomarmos desde já a consciência em relação à vida e respeitarmos os animais. Mas eu posso dizer assim, eu não consigo deixar de comer carne. Porque se eu não comer carne, eu vou adoecer, ou eu vou ficar fraco, ou isso ou aquilo. Eu penso, conforme Eva também falou logo no início, primeiro, para que eu proteja os animais, para que eu cuide de animais de rua, para que eu dê uma guarida aos animais, não necessariamente eu não tenho que comer carne. Porque o não comer carne advém de um grau de consciência que eu vou tomando, que eu vou deixando me invadir, à medida que eu vou chegando cada vez mais próximo do outro. Que outro? Do outro ser vivo. Que outro ser vivo? Do outro humano, do outro animal, da outra planta, das águas, do meio ambiente como um todo, e assim chegando mais perto de mim próprio, de mim mesmo. Então, à medida, são graus de consciência. Então, nós, grande parte, penso, desta sala, já está, Eva, graças a Deus, no grau de consciência de cuidar dos animais. Já temos esse grau consciencial e conseguimos ver no outro, nesse animal, eu mesmo. Porque eu percebo que ele sente dor, que ele sente fome. Então, eu cuido deles. Um próximo passo, penso eu, que um próximo passo será eu não mais querer me servir desses animais. Porque a ciência também nos diz que são vários, são inúmeros os alimentos substitutivos da proteína animal. Tanto são que quando um paciente chega num consultório oncológico, a primeira proibição feita pelo médico é de comer carne vermelha. Primeira proibição, deixe a carne vermelha. Ora, se para um paciente acometido de câncer há a proibição taxativa de ele ingerir carne vermelha, é porque certamente ela não faz bem. Porque toda carne que nós comemos, ela vem impregnada de todas essas emoções, de todas essas dores, porque passam os animais quando da morte. Então, para finalizar, eu deixo para vocês a seguinte reflexão. Nós já sabemos que os animais são seres sencientes. Nós já sabemos que o gato, o cachorro, todos os mamíferos sem exceção, todas as aves sem exceção, inclusive alguns invertebrados que não têm osso, eles sentem dor e têm consciência. A mesma consciência que os senhores e as senhoras têm. As baleias e os golfinhos em especial, eles conseguem raciocinar, pensar como nós estamos pensando agora. Não sou eu quem diz, mais uma vez. São neurocientistas que atestam isso. Então, nós que já sabemos de tudo isso, nós que estamos procurando nos encontrar, nós que estamos procurando sermos os mestres de nós mesmos, encontrarmos-nos com Deus dentro de nós. Não é o Deus exterior, não é um Deus que está longe de mim, não é um Deus
inacessível. É um Deus que habita em mim, então eu estou querendo reconhecer, reencontrar-me com esse Deus, e assim comigo próprio, nós devemos rever as nossas atitudes para com nós próprios e para com o outro. O outro ser vivo. Envolvendo toda sorte, envolvendo toda espécie de vida que há no planeta Terra. Então que nós possamos, nesse contexto, então, libertarmos-nos e assim conseguirmos ter uma vida melhor, uma vida mais adequada durante nossa estada, durante nosso passeio aqui neste orbe. Essas as palavras acerca da consciência espírita e o respeito ao reino animal. Agradecido.